Olá, eu sou a Erika Bills, trabalho com dança contemporânea e conscientização do movimento. E se você está vendo esse vídeo é porque se inscreveu no webinário Movimento Inteligente, que vai acontecer quinta-feira, no dia 4 de julho, às 20 horas. E se você se inscreveu porque você quer saber como que você pode aplicar a consciência corporal em qualquer movimento usando apenas 3 dicas. E é isso mesmo. Como assim? Como assim 3 dicas? Às vezes a gente passa uma vida inteira aprendendo um monte de movimento, fazendo um monte de aula, um monte de técnica para aprender a fazer movimento melhor e nunca tá bom, nunca tá bom. Daí vem eu aqui e falo que com 3 dicas a coisa se resolve. E é isso mesmo que eu quero conversar com você. Mas é claro que isso não é mágica. E é sobre isso que é esse vídeo, para explicar para você de onde vem essa ideia e por que eu estou trazendo ela para você e por que eu acho importante compartilhar isso com você e é o motivo de você estar aqui. Então vem comigo. Mas para você entender de onde vem essa ideia, eu preciso te contar um pouco a minha história. Eu fazia dança desde pequena, mas eu confesso que eu não pensava em seguir a carreira com a dança, não. Era porque todo mundo fazia e eu tinha que ir lá fazer. Eu nem gostava muito, para falar a verdade. Com o tempo, eu fui me envolvendo, fui gostando, né? A gente vai crescendo, vai participando de alguns festivais. Eu fui considerando a possibilidade de atuar em dança profissionalmente. E foram aí que começaram os meus problemas. Primeiro, porque eu não era nem um pouco parecida com as bailarinas que dançavam profissionalmente na época. E o perfil dos bailarinos é aquele perfil mais magro, as mulheres menores, porque elas eram carregadas, né? Então tinha que ser menores, magrinhas, com um tipo físico muito diferente do meu. Além disso, a maioria tinha um histórico de técnica muito forte. Na época era o balé, que eu não tinha feito balé. Eu fazia mais ou menos, né? Um plié e um tandi. Para quem não sabe, são os dois movimentos iniciais de uma aula de balé. Mas eu nunca tinha dançado na ponta, não sabia repertório, não sabia nada. E eu queria dançar profissionalmente. E me falaram que só dava para dançar profissionalmente se eu tivesse feito anos de balé, a vida inteira de balé, se eu fosse pequena e magrinha. Portanto, eu devia começar a pensar em outra profissão, porque dança estava fora das minhas possibilidades. Só que isso, não aceitei isso. Acho que a palavra é essa, eu não aceitei, assim, por quê? Eu queria fazer isso, era uma coisa que eu gostava, e, no entanto, eu estava impedida pelo meu biotipo, porque eu não tinha uma história de balé. Na época, minha mãe não tinha nem dinheiro para pagar aulas de balé, né? Quem já fez sabe o tanto que é caro, né? Fazer aulas boas, né? É muito caro fazer dança, né? Infelizmente. O que que eu ia fazer? Eu queria trabalhar com dança. E o que que eu ia fazer? E foi quando, por influência de uma amiga, eu resolvi entrar no curso superior de dança, na Unicamp. Isso foi em 99, 1999. Na faculdade, eu tive a oportunidade de entrar em contato com alguns saberes específicos no campo da educação somática, entre eles com a idioquinesis. E a partir de então, lá de 99, eu tenho estudado idioquinesis para aplicar em mim. E eu vou explicar o porquê. Como eu falei, eu queria trabalhar profissionalmente, eu queria dançar e eu já tinha entendido que eu não tinha o perfil de uma bailarina profissional, mas eu mantinha o desejo dentro de mim de exercer aquela profissão. Eu queria atuar dançando, atuar no movimento. Para atuar no movimento, eu tinha que dominar a arte do movimento. Eu tinha que conseguir fazer o movimento, entender o que eu estava fazendo para poder repetir quantas vezes fossem necessárias. E depois de fazer esses movimentos todos, o dia inteiro dançando, eu tinha que estar com o corpo legal, pronto para o dia seguinte. Ou seja, eu não podia me machucar. E na época eu já tinha mais de 20 anos, eu estava com uns 21 anos, mais ou menos, quando eu entrei na faculdade. E uma pessoa que chegou aos 21 anos de idade e não tem um histórico forte em técnica de dança e quer ser bailarina profissional, as pessoas riam de mim, né? Elas falam assim, Érica, vai procurar outra coisa para você fazer, isso não é para você, já foi, você quer. E eu insistia, porque eu queria. Era um sonho, então eu tinha que conseguir isso de alguma forma. E não podia ser da forma tradicional, né? Eu não tinha tempo, não tinha dinheiro, então eu tinha que arrumar uma forma que eu conseguisse trazer todo o trabalho e fazer a coisa render. O negócio tinha que acontecer e eu tinha que conseguir dar um salto técnico muito rápido para conseguir fazer o que eu queria. Na época da faculdade, eu tinha todo mundo, não todo mundo, né, mas muitos de nós tínhamos grupos de estudos, a gente coreografava para o outro, era coreografado, a gente apresentava, né, a gente tinha
várias coisas que a gente fazia na prática. E eu tinha um grupo de pessoas que eu coreografava. Mas além de ter o grupo que eu coreografava, tinha um monte de outros grupos dos alunos mais velhos que eu, de alguns professores, que eu ficava indo assistir o ensaio. Eu pedia, né? Porque eu gostava o quê? De observar o movimento. Eu queria ver as pessoas se mexendo. Porque eu conseguia, dentro do que eu estava estudando, eu vou explicar para vocês agora o que que é, e tem a ver com essas 3 dicas, tá? Eu conseguia ir entendendo o que estava acontecendo, eu olhava aqueles bailarinos que eu achava o máximo se mexendo, eu via, isso aqui, olha, deu certo, aqui, olha, aqui não deu, olha, aqui deu certo, isso funciona, isso não funciona. Eu ia mapeando as estratégias que eu via, eu aplicava em mim e aplicava no meu grupo. E começou a dar muito resultado, começou a funcionar. O que eu chamo de dar resultado? As pessoas com que eu trabalhava também começaram a ter um desenvolvimento técnico muito legal em muito pouco tempo. Isso até chamou a atenção de outras pessoas, né? Eu comecei a ser chamada para olhar movimento de outros grupos, né? Tinha um colega que tinha uma coreografia, eles me chamavam, eu assistia e dava um feedback, né? E é engraçado que essa virou a minha profissão principal, né? Depois que eu parei de atuar profissionalmente dançando, é algo que eu exerço até hoje, né? Minha profissão é olhar as pessoas se movendo na dança, em especial, e dar feedback de como realizar um movimento melhor. É legal isso, né? Falando aqui para vocês que eu me dei conta, olha só, desde aquela época, né, já vinha laboreando esse olhar para o movimento dessa forma, né? Mas enfim, voltando aqui. Então, eu comecei a fazer, né, um estudo do que funcionava, do que não funcionava, eu fui compilando, fui juntando com os estudos de educação somática e bioquinesis que eu estava tendo, e fui tendo lá um jeitão, Érica, de pensar o movimento e de fazer o movimento. E para que que eu usava isso? Para minha própria performance, porque o que eu queria? Eu queria dançar. Então, o que que eu fazia? Eu arrumava estratégias para transformar o meu corpo gordinho, esquisito, em um corpo de dança profissional. Eu tinha que conseguir isso. E não era pela genética, não era por esse lugar. Tinha que ser por algum estudo, pelo, por alguma técnica, que não podia levar tanto tempo, ela tinha que ser mais assertiva. E, e falando assim, né, pulando um pouquinho, realmente foi muito bom que eu saí da faculdade e já vim direto trabalhar numa companhia profissional. Isso foi assim uma coisa incrível para mim na época, porque eu era uma pessoa que não tinha um perfil, que eu não tinha o estudo para isso, o estudo assim de anos de técnica anteriores, eu não tinha dinheiro para pagar aulas de técnica para mim. Então, eu ter conquistado isso foi uma coisa assim, para mim, foi muito importante e me deu muito essa certeza, né, de que quando a gente quer uma coisa e você foca as suas ações, suas atitudes para você ser assertivo no que você quer, não tem como você não conseguir. Você pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas se você não desistir, não tem como você não chegar onde você quer, desde que você queira alguma coisa. E eu acho que a gente está aqui porque vocês querem aprimorar o movimento de vocês, né? Não, vocês não estavam aqui. E é isso que eu quero contribuir com vocês, compartilhando com vocês como que eu fiz essa maluquice toda, como que eu transformei isso numa forma que me ajuda até hoje e mais. É o que eu uso até hoje para trabalhar com grupos profissionais, com crianças, com idosos, com todo mundo de movimento que eu trabalho, seja na dança, no teatro, seja no circo, seja às vezes em movimento de pilates, que eu trabalho com pilates também. Quando eu vou para academia fazer ginástica, eu uso esse tipo de coisa. Quando eu estou lavando minha louça, eu uso isso. Quando eu vou arrumar meu filho, a postura dele ficar estudando para tarefa de casa, né? Ainda mais agora na quarentena, né? Fica todo mundo torto assim. Eu uso esses 3 princípios. Enfim, eu uso esses 3 princípios, essas 3 dicas, para absolutamente tudo. E da onde que vieram essas 3 dicas? Assim, uma metodologia, né? Eu tenho um esquemão, e desse esquemão tem algumas ferramentas que são cruciais para o movimento, que eu uso para tudo, e eu acho que elas servem para tudo. Acho que elas são de extrema importância e relevância, e é por isso que eu quero compartilhar com você, que são essas 3 ferramentas. Mas olha só, isso não é mágica, né? Como assim, né? 3 dicas e resolve todos os problemas. De uma maneira bem simplificada, para você realizar qualquer movimento, você tem um sistema
que faz a coisa acontecer. Esse sistema, resumidamente, ele é formado pelo seu sistema nervoso, né, pelos seus neurônios, que são conectados nos seus músculos, que são conectados nos seus ossos. Então, a gente tem um sistema neuromúsculo-esquelético, que é o que faz o gesto acontecer. Por exemplo, se eu quero pegar o meu lápis, eu olho para o lápis, vejo e pego minha lapiseira. Pego. Eu não tive que pensar qual músculo eu vou acionar, qual a intensidade do esforço, qual a coordenação, quais cadeias musculares estão acionando, qual é a intensidade da pressão na mão que vai fechar, qual que é o ângulo de dobradura que eu tenho que fazer para o lápis vir aqui. Eu não penso nisso tudo, ainda bem, e é para ser assim, pelo amor de Deus. Já pensou se tivesse que pensar em tudo? Para dar um passo, pronto, acabou o dia, em tudo que você tem que pensar para acontecer, para você dar um passo. Então, nosso corpo é feito também para esses mapas estarem prontos para você conseguir fazer o que você quer. Então, a gente tem um mapa da nossa coordenação motora, de como que a gente age. E esse mapa é formado desde quando você é nenenzinho, tá? Talvez desde quando você está na barriga da mamãe. Mas esse mapa é formado quando você está aprendendo a se mexer, tá? E o que acontece? A gente não controla esse mapa, ele já está instalado. Está instalado e você opera. Seu sistema operacional, tá? Tipo aqui eu estou no computador, eu uso o Windows, é o sistema operacional. Eu trabalho, gravo, uso o aplicativo tal. O Windows está funcionando, certo? Mas pegando aqui esse exemplo, se dá um problema no Windows, tudo pipoca. Tudo para de funcionar. E é um pouco parecido, tá? Vamos imaginar que você tem aí um seu mapa, eu vou chamar de mapa, o mapa de quando você levanta, quando você senta, quando você está em pé, quando você vai para lá, você tem já tudo assim pré-organizado, essas coordenações motoras pré-organizadas. E é claro, quanto mais movimentos você faz ou você fez quando você era criança, você tem esses mapas para fazer tudo. Você vai para a aula de ginástica, daí você vai fazer um movimento, você vai fazer assim. Então, você está fazendo assim. Tudo bem, você aprendeu a fazer assim. Ah, tá, é para fazer assim. O professor vem, corrige, fica na postura, tá tudo legal. Mas o que acontece? Como você está fazendo? Quais são, né, os sistemas neuromusculoesqueléticos que estão operando para fazer isso aqui? É o seu mapa. Não importa o movimento que você faça. O jeito que você vai fazer é o jeito que está no seu mapa. Você não consegue se mexer de outra forma. Será que os nossos mapas todos são eficientes? Será que todo gesto que eu faço, a minha coordenação motora é a melhor possível? A chance é que não. Por exemplo, você está na cozinha, você vai pegar uma coisa no armário, daí você levanta o braço. Muita gente, deixa eu fazer assim para ver, ó. Para ver aqui. Fazer assim, ó o meu trapézio aqui, ó. Muita gente faz isso. Vou segurar a blusa aqui para dar para ver. Muita gente faz isso para levantar o braço, pendurar a roupa, tá? Será que eu preciso fazer isso aqui? Será que para levantar o braço, o trapézio tem que subir aqui na minha orelha? Será que eu não posso levantar o braço assim? Ó, gente, ó, Érica tartaruga, sem pescoço, Érica com pescoço. Gente, olha isso, credo. Deixa assim, né? Toda vez que eu for levantar o braço, será que essa coordenação está instalada? Ou será que é essa que está instalada? Então, eu vou levantar o braço, o meu mapa vem, eu lembro, é aqui, faço. Daí meu mapa vem, eu lembro, é aqui, faço. Então, mesmo que eu faça 1000 vezes e lembre 1000 vezes, o mapa vai mandar o trapézio vir junto, porque está no meu mapa. E eu não consigo falar assim, mapa, não manda o trapézio. Não é um comando que a gente controla conscientemente. Ele está operando no subcortical, ele é inconsciente, você não controla isso conscientemente. E esse que é o problema. Não adianta você sair fazendo um monte de exercício, querer aprender um monte de movimento, fazer um monte de técnica, um monte de aula, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, se você não para prestar atenção no seu mapa. Como que está o seu mapa? Porque se você tem um mapa que não é muito eficiente, e se você está com ele assim, que para fazer um gesto ele chama um monte de músculo que não precisa, um monte de organização desnecessária, e você fica fazendo um monte de exercício com aquela coordenação, vai chegar no final do exercício, todo aquele excesso de tensão
vai estar assim, vai estar doendo, vai estar ruim. Você termina o exercício pior do que quando começou. E o mais triste, no caso, para nós aqui, você não está aprimorando o seu movimento. Você está acentuando essa coordenação ineficiente. Porque você você está treinando essa coordenação ineficiente. Isso, assim, num longo prazo, isso pode ter danos para a sua saúde, isso pode ter danos se você é um profissional do movimento para o seu desempenho, enfim, a lista é imensa. E como resolver este problema? Aí que entra o que eu falei no início, que eu aprendi algumas técnicas de educação somática, tive contato com outras tal, mas quando eu cheguei na ideoquinesis, foi quando a minha vida mudou. Ela desenvolveu algumas técnicas que atuam nesse mapa, que organiza o mapa, para que você adquira essa nova forma de se mover, até que essa nova forma de se mover se torne a sua forma padrão. E você vai pegar o seu negócio lá em cima e não vai tensionar aqui a musculatura. Por que isso é importante? Porque a gente faz movimento o tempo inteiro e a gente poderia estar operando no nosso potencial corporal o tempo inteiro. Agora imagina quando você faz exercício, você para um pouco sua vida e se dedica um tempo a fazer exercícios físicos para melhorar, para aprimorar, para relaxar, enfim, cada um tem o seu motivo. E nessa hora que você está com a concentração focada no movimento, no seu corpo, se você também aproveitar para modificar esses padrões de coordenação motora, nossa, o salto é imenso. E, na verdade, foi um pouco isso que aconteceu comigo. Eu consegui atuar profissionalmente mesmo tendo nada de trajetória de técnica de dança. Eu considero que eu comecei a ter um trabalho técnico de dança na faculdade, então eu tive 4 anos de técnica de dança e estava trabalhando profissionalmente. E não só trabalhando profissionalmente, estava trabalhando e rapidamente comecei a atuar no papel de ensaiadora, que é o quê? Quem olha o movimento dos outros e dá as dicas e faz o negócio acontecer. Tá, muito bem, mas o que isso tem a ver com as tais das 3 dicas? Que o negócio é o seguinte, desde 99, né, até hoje, 2020, então são 21 anos, eu olho o movimento, pesquiso o movimento, penso o movimento, faço, vejo o movimento, trabalho o movimento e estudo a ideoquinesis. Então, tem 21 anos que eu estou olhando para isso todos os dias. É natural que eu tenha descoberto alguns atalhos e percebido alguns padrões, entendido, isso é melhor, isso é pior, o que funciona mais. E de tudo que eu faço, de tudo que eu fiz, eu percebo que tem 3 que são sempre as mesmas dicas, que são as mais eficientes. Eu começo com elas. Na verdade, são quase as únicas que eu uso, sendo que tem 3, mas na verdade é uma. É que para fazer essa uma tem que ter essas 2. Então, elas são 3. Mas se você domina essa aqui, a terceira, você só domina quando você está realizando essas 2, né? Então, com o tempo, isso se torna uma. É que se eu falasse aqui para vocês uma dica incrível, vocês iam achar que eu estava louca e ninguém ia querer nem escutar a conversa. Mas então são 3 dicas, mas sendo que se você treinar e tiver habilidade assim, e tiver esse compromisso com você mesmo, porque não é mágica, né, gente? Todo mundo que trabalha com o corpo sabe, o corpo não é mágico. Você não faz uma coisa hoje e amanhã transformou. Ele é um processo, né? Tem um tempo de processo. Mas como eu falei para vocês, esse tempo dessa forma acelera muitos processos de desenvolvimento para performance, né? Em todos os sentidos. Então, se você faz bem essas 3 coisas, não tem como seu movimento não ficar melhor. O que é movimento ficar melhor? Se você vai girar uma pirueta, você vai girar mais e melhor. Se você vai fazer um salto, você vai saltar mais e melhor. Você vai levantar um peso, você vai conseguir levantar mais carga sem sentir dor e vai conseguir sustentar por mais tempo. Se você ensina movimento, você vai conseguir olhar para o seu aluno e bater o olho que nem um raio-x e dar aquela dica assim, ó, certeira para o corpo daquele aluno. Muitas vezes, tanto a gente, quando a gente vai lecionar, quanto quando a gente está sendo aluno e tem um professor nos dando dicas, as dicas são nesse lugar. Faz força, vai para cá, puxa aqui, não sei o quê.
São situações que elas não resolvem o problema, elas não te dão ferramentas para você empoderar do seu corpo e chegar no resultado que você quer. Seja ele fazer um movimento legal, seja chegar no final do dia sem dor nas costas, seja quando você se relaciona afetivamente, quanto você consegue estar à vontade com o seu corpo para chegar no seu potencial do movimento. O quanto você está com tudo no lugar e funcionando para você ter o melhor resultado. Parece que o movimento é só o que a gente faz no palco, é só o que faz na ginástica. Não, você se movimenta o tempo inteiro. Essas nuances, essas coisinhas, essas preciosidades, elas fazem toda a diferença. E vou te contar, você tá aí com esse corpo aí até o último dia da sua vida. Por que não usufruir de todo o seu potencial sensitivo, perceptivo e de comunicação que você tem aí com você todos os dias? Por que não explorar isso para você ter uma experiência incrível, uma experiência intensa de movimento? E de repente você descobrir novos propósitos da sua vida, porque você vai estar em contato com você vai estar se sentindo melhor, literalmente, você vai estar sentindo o seu corpo melhor, você vai estar entendendo sobre você mais, então você vai ter mais condições de chegar onde você quer, porque o ponto inicial é saber aonde você está, quem você é, como que eu estou, onde que eu estou, quem sou eu aqui, na minha casa. Esse é o primeiro ponto. E depois eu entendo onde eu quero chegar. Quando eu tenho onde eu quero chegar também, daí o progresso começa a acontecer. Não adianta saber onde eu quero ir se eu não sei quem eu sou. Também não adianta só saber quem eu sou se eu não sei para onde ir, fica aqui no casulo. Também não resolve nada, né? Porque a gente está aqui nessa vida para encontrar pessoas, para se relacionar, para trocar experiências. E nessa troca, igual a gente está tendo agora, mesmo assim à distância, mas nessa troca, que as coisas acontecem, que as informações importantes são transmitidas e que isso modifica a nossa vida para melhor. Mas então, quais são as 3 dicas? Quais são especificamente, detalhadamente, eu vou dar lá no webinário. Inclusive, é por isso que você se inscreveu, tá? Eu estou dando esse contexto geral, até para te despertar para a importância do assunto e para você conseguir absorver mais a informação de quinta-feira, porque vai ser muita informação e eu acredito que se você souber pelo menos de onde vêm essas informações, tem mais chance delas ancorarem e fazerem mais sentido para você e você aproveitar mais, tá bom? Mas de uma forma geral, eu percebi as 3 situações que são reincidentes. E quando você aciona essas indicações, o seu desempenho melhora. Nossa, a minha percepção em mim, no que eu vejo, é uns 300% que melhora, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos ficar nos 50%, no nosso pé de boi, no mínimo 50%, tá? Primeiro, você tem que ter uma referência de onde você está, seu corpo, referência em relação ao quê? A referência mais básica que a gente usa é a referência da gravidade. Por quê? Porque seja lá o que você estiver fazendo, a gravidade vai ser uma força que ela está sempre igual. Ela não fica mais forte, mais fraca e ela não muda de direção. Ela é sempre perpendicular ao chão e ela é para baixo. Então você sempre está fazendo algum esforço para cima para você não cair com a gravidade. Então isso sempre está acontecendo. Agora, por exemplo, se eu me entregar à gravidade, eu vou estar para o chão. Então, minimamente, um esforço para eu ficar, para eu trabalhar contra a gravidade já está acontecendo no seu corpo o tempo inteiro. Então, a primeira coisa é cuidar desta organização em relação à gravidade, tá? Como que você se organiza em relação à gravidade? Como que você está? Então, para fazer isso, você tem que ter um ponto de referência que a gente usa para facilitar no início, tá? A gente usa a referência de uma pessoa em pé, para você ter referência, tá? Em cima é aqui, embaixo é aqui, direita, esquerda. Por quê? Porque dependendo do movimento, se você estiver assim, o seu em cima é aqui, não é mais o topo da cabeça, entendeu? Então, isso para facilitar. Então, você começa em relação à gravidade, à sua estrutura, imaginando uma estrutura ideal. O que é uma estrutura ideal? Uma estrutura que você está lá em tudo alinhadinho, os ossos estão bonitinhos, não tem nenhum músculo fazendo tensão desnecessária, está tudo perfeitinho. Em relação a esse plano ideal de postura,
como você está e o quanto longe ou perto disso você está. Então, a primeira coisa é você prestar atenção na sua relação com a gravidade. Primeira dica é você, em relação a você, da pele para dentro. Segunda dica, da pele para fora, o espaço. Em relação ao espaço, a direção do movimento, onde que eu tô, como que fica isso, tá? E a terceira dica é o quê? Quando você entende essas duas coisas, você tem o seu ponto de referência, que é o seu corpo, e você tem a direção, então você traçou uma rota, um desenho. Você pega aqui e fala, ah, tá, é aqui. Daí você amplia isso pelo espaço, projeta isso no espaço. Assim que eu tracei isso no espaço, eu tenho que achar os dois sentidos, tá? Se tem essa direção, eu tenho um sentido para lá e o para cá, o contrário. Então, eu intensifico a energia para os dois sentidos, principalmente para o de trás, para o outro, que é o que eu chamo do lado B da dança. Se eu estou fazendo um esforço para frente, eu vou pensar principalmente na projeção de trás. Por quê? Porque para frente eu já estou fazendo, eu já estou vendo, tá mais óbvio, né? É o que eu faço mais. Vou começar a pensar o que está acontecendo no oposto, né? Para você conseguir fazer essas três coisas, você acaba sendo obrigado a usar alguns recursos, algumas ferramentas corporais, que elas não são difíceis de entender e de fazer, basta você praticar. Mas daí na hora de fazer, em vez de você pensar em todas as questões técnicas do movimento, se você pensar só nessas três, você já vai estar cumprindo todo o protocolo de alinhamento, todo o protocolo de eficiência do seu corpo e vai conseguir fazer qualquer gesto da melhor forma possível, tá? Porque eu falei da terceira, que é a soma das duas. Porque na oposição, para chegar na oposição, para chegar na direção oposta, você tem que saber a direção e você tem que saber a direção em relação ao seu ponto, né? Então, com o tempo, você já acostuma a pensar esse movimento 3D, projetando para trás e para frente. Se você faz um gesto aqui, você projeta para cá. Você começa a traçar na sua percepção essas rotas e você começa a intensificar a rota invisível. E, nossa, só isso já modifica muito a sua experiência de movimento. E daí a gente entra. Tá, beleza, muito lindo. Mas como que eu acho esse ponto? Como que eu sei que é o ponto certo, que não tá torto? E como que eu faço ele para lá? E como que eu sei que a oposição é para cá? E como que eu faço para ativar essa tal de energia que vai para lá? E isso é o tema do nosso próximo vídeo, que a gente já ficou demais. Eu espero encontrar vocês no próximo vídeo, para a gente conversar mais um pouquinho e deixar você bem preparado para o webinar, para você absorver o máximo que você conseguir. Então, obrigada por assistir e até mais!